Regina Mota. Quero convidar você então, amigos, a abrir a Bíblia. Teremos um ano aí de ainda muitas celebrações, de lembrar histórias daquilo que Deus tem feito. Por isso que o lema do nosso aniversário esse ano é muitos motivos para agradecer. E nós temos muitos motivos para agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu quero continuar nessa manhã falando sobre um tema muito caro a mim. Eu acho que é importante nós refletirmos sobre ela. Eu quero muito que você venha comigo nessa viagem pela palavra de Deus. Vamos começar no livro do Apocalipse. Começar com esse livro tão importante. Apocalipse capítulo 2, tem um texto extremamente conhecido. Apocalipse capítulo 2. Me permita ler com você o conhecido verso 10. Apocalipse 2, versículo 10. Em Apocalipse 2 nós encontramos o relato da carta para a igreja de Esmirna. E no verso 10, o Senhor diz à igreja de Esmirna assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Aqui está falando sobre um período específico. Quem está fazendo o nosso estudo do grande conflito sabe bem. Mas o que me chama a atenção é esta frase extremamente conhecida, que diz assim: ser fiel, o quê? Ser fiel até a morte. E a promessa de Deus é o quê? Dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Durante esse mês de agosto, a Igreja Adventista sempre separa um mês para nós falarmos um pouquinho mais sobre fidelidade. No meu último sermão eu citei um trecho do livro Herdeiros do Rei. Aliás, acho que está ali, acho que eu trouxe algum cantinho. Se você não leu esse livro, vale a pena ler. Eu pedi para os diáconos disponibilizarem alguns livros ali na saída para algumas pessoas que ainda não têm. Porque nós precisamos, amigo, de fato, viver momentos de fidelidade. Eu sou da época que a gente tinha, nos meses de mordomia da igreja, decorar os 4 T's da mordomia. Vocês lembram disso, não? Alguém lembra dos 4 T's da mordomia? Vamos lá, valendo outra oração. Vamos ver quem lembra aqui os 4 T's da mordomia. Alguém lembra? Primeiro, tempo, só o povo que lembra do Arauto do Rei, primeira formação, tá vendo? Vamos lá. Tempo, templo, talento e tesouro. Os 4 T's. Vamos lá de novo. Templo, talento e tesouro. Tempo, tá claro, né? A maneira como nós administramos o nosso tempo. Aqui dentro do tempo está a guarda do sábado, por exemplo, que está relacionada à maneira como nós separamos o tempo para Deus. Em templo, nós estamos falando do quê? Da igreja, é isso não? Não, qual que é o templo do Espírito Santo? O nosso corpo. E a maneira como nós nos colocamos e cuidamos do nosso corpo tem a ver com a nossa fidelidade a Deus. Sim ou não? Talento tem a ver com os nossos dons. E aquilo que nós recebemos de Deus. E como nós usamos os nossos dons para a causa de Deus. E tesouro tem a ver com os nossos recursos financeiros. A maneira como nós cuidamos e administramos a nossa vida financeira também adora a Deus. Ou não? Com certeza, é ou não é? E nós precisamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto de fidelidade. Porque não é fácil ser fiel. É fácil ser fiel ou não? Se eu falar que é fácil ser fiel, eu estou mentindo. A luta para a fidelidade não é fácil. Mas ela é extremamente necessária. A palavra de Deus nos diz, deixou claro para nós. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus espera a nossa fidelidade. Mas lutamos e enfrentamos lutas. Ontem, por exemplo, eu recebi uma notícia que me deixou muito, muito triste. Vou dar um exemplo para você sobre esse assunto. Quando eu era no meu primeiro distrito, há 11, 12 anos atrás, meu primeiro distrito, lá no interior de Minas, lá em Mariana, numa das igrejinhas que eu era pastor, eu conheci uma senhora, uma professora, muito dedicada. Ela era de uma outra igreja evangélica, mas descobriu a verdade da palavra de Deus e começou a estudar a Bíblia e começou a frequentar. Nós fazíamos um programa lá naquela igreja, muito legal, que a gente chamava, que era o Domingo do Amigo. Uma vez por mês nós fazíamos o culto do amigo na igreja, no domingo à noite. E todo mundo da igreja, isso era geral, todo mundo da igreja levava pelo menos um amigo na igreja. Era um dia que a igreja estava dobrada, porque cada pessoa trazia um amigo. E a gente fazia um culto, eu pregava nesse domingo, sempre era eu que estava pregando. Terminava, a gente fazia um lanche,
E ela começou a ir na igreja por causa desse culto do amigo, e ficou na igreja, fez estudo bíblico, e eu tive a alegria de batizar esta professora. E ela muito dedicada, cantava muito bem, tocava violão, muito, muito bacana. Só que passou um tempo, eu saí de lá, fui para outro distrito, e passou um tempo e ela acabou se afastando da igreja. E ela ficou bastante tempo fora. Agora na pandemia, os irmãos nunca desistiram dela, sempre visitavam, acompanhavam ela, chegaram a fazer um novo estudo bíblico com ela, e fizeram apelo, e ela não decidiu voltar para a igreja. Há pouco tempo atrás. Eu não sei os motivos que fizeram ela não retornar para a igreja, mas um dos motivos que eu imagino que seja, não estou no coração dela, mas imagino que um dos motivos que seja, era porque ela tinha um namorado, que não era cristão. E ela estava envolvida com este namorado. E aí ontem, eu recebi a notícia, triste, trágica, que na sexta-feira passada, às 9 horas da manhã, foi encontrado o corpo dela, na casa dela. E aí quando fizeram a busca, descobriram que o namorado a matou. E isso me deixou assim, extremamente triste. Conseguiram prender o rapaz fugindo para Belo Horizonte. Mas eu fiquei pensando sobre essa história. Talvez ela deixou de fazer um compromisso de novo de fidelidade a Deus por causa de uma situação que a destruiu. E isso me fez lembrar de muitas vezes em que nós tomamos decisões na nossa vida que, para nossa vontade, a gente permanece, continua, mas nos destrói. E infelizmente vivemos num mundo assim. E a gente poderia usar vários outros exemplos, e exemplos positivos também. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo um programa de esporte, e aí apareceu uma reportagem assim, um goleiro que não joga no sábado. Não sei se vocês lembram dessa cena. Um goleiro lá do Londrina, um time lá do Paraná, que ele decidiu tomar a decisão de não jogar aos sábados. E eu achei interessante, porque a esposa já tinha sido adventista, é uma história bem legal, até vale a pena trazê-la aqui um dia para contar o testemunho dele. Ele já veio aqui? Então ótimo. O goleiro Vitor. E ele tem um testemunho muito interessante. E chegou um momento em que ele não conseguiu mais. Porque, de fato, tem algumas profissões que quem guarda o sábado é muito difícil manter. Como é que o cara vai ser jogador de futebol? E ele era um bom goleiro. O time ficava da pressão dele. Como é que você vai... Ele era ídolo no time dele. E ele decidiu cumprir o contrato, mas mesmo assim, o time estava na Série C, mas estava subindo para a Série B. E aí, nesse processo, nesse momento, ele recebeu uma proposta para jogar num time de Série A. Um salário astronômico, várias oportunidades, ganharia direitos de imagem, um monte de coisa, poderia ter uma ótima proposta. E o coração fica balançado, porque quem disse que não vai ficar? É difícil mesmo. E ele tomou a decisão que ele não iria jogar naquele time, e parou praticamente a sua carreira no futebol. O time que fez a proposta para ele foi a Chapecoense. Meses depois, o avião da Chapecoense caiu. E ele estaria naquele voo. A gente tem vários relatos, vários exemplos de situações que a fidelidade está à prova. Agora, o problema é a maneira como nós enxergamos esse assunto relacionado à fidelidade. Tem uma palavra aí, me ajuda aí os professores de português. Tem uma palavra em português chamada metonímia, é isso? Essa palavra refere-se a uma figura de linguagem, é isso? É uma parte que representa o todo, correto? Me ajudem aí. Faz tempo que eu saí da escola. Muito bem. Agora, por exemplo, eu pedi a mão da minha esposa em casamento para o meu sogro. E usei, essa frase é uma metonímia, correto? Eu pedi a mão dela, mas eu não casei só com a mão dela. A parte representa o todo. Eu quero ter um teto para morar. Quem já não disse essa frase? Quero ter um teto para morar, mas eu não quero morar só debaixo de um teto, eu quero a casa inteira, quero parede, quero móveis, quero morar. É um pedaço que representa um todo. Tem muitas pessoas que olham a fidelidade de Deus, a fidelidade a Deus como uma parte. Só que às vezes Deus usa uma parte para representar o todo. Tem gente que fala assim, eu entrego o meu sábado para Deus. Amém. Mas não basta só entregar o sábado é uma representação. Porque o que adianta você entregar o sábado para Deus de manhã e o sábado à noite para o inimigo? Ou para a sua vontade? Então tem gente que vai olhar e falar assim, Senhor, eu te entreguei o sábado. Deus fala, tá bom, você me entregou o sábado, mas eu também quero o domingo para você ir lá no Jardim Gramacho fazer uma obra social.
Mas eu também quero a segunda-feira para você, quando chegar do trabalho, me dar um estudo bíblico para uma família que precisa. Para na quinta-feira, na sexta-feira, você fazer um pequeno grupo. Amigos, eu sou fiel a Deus no dia que Ele separou, mas esse dia é uma representação do todo, porque não só é um dia só que é de Deus. Todos os dias são de Deus. Eu já citei aqui que quando eu era criança eu cantava aquela musiquinha assim, né? 1, 2, 3, 4. Lembra dessa música? Não lembra dessa música? Misericórdia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa música não está muito correta. E o 7. Eu entendi a música, claro, né? Eu entendo a música. E o sábado é para Cristo, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós e o sábado para Cristo. Mas na verdade a música deveria ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 para Cristo. E o sábado para Ele também. Porque eu sou fiel a Deus e preciso ser fiel a Deus a semana inteira. Quem aqui já não corrigiu alguém? Não fala isso, menino, que hoje é sábado. Não é assim, não? Mas se eu não posso falar no sábado, eu não posso falar o quê? Na semana toda. Porque são exemplos de fidelidade que Deus quer representar um todo para a nossa vida e da maneira como nós vivemos esse todo. É o dízimo. O dízimo é uma representação de uma parte. Mas eu devolvo 10% porque 10% é de Deus. Você já ouviu isso? Mas e os 90% de quem que é? É meu, pastor. Tem certeza? Os 90% é de Deus também. E você vai prestar conta dos seus 90%. Ah, não, Senhor, eu te devolvi os 10, os 90 eu cuido eu. Não, você tem uma responsabilidade para ser fiel a Deus. E essa fidelidade a Deus, Ele quer que você leve a sério o todo que pertence ao Senhor. Está claro isso aqui para vocês, amigo? A maneira como nós vivemos e entregamos esse todo. Então tem gente que vai falar assim, Deus, eu te devolvi os 10%. Deus falou, amém, parabéns. Mas agora eu quero que você, em janeiro, compre uma passagem e vai entregar um mês das suas férias para poder fazer uma missão. Ah, Senhor, eu te entreguei 10%. Tá bom, filho, mas eu quero que você compre 2 cestas básicas, coloque no seu carro e entregue no mutirão de Natal. Sei lá, Deus Ele vai fazendo, porque é Ele que conduz tudo. Então para resumir, olha para mim. Para Deus, fidelidade são 2 palavras. E se você sair daqui com essas 2 palavras no seu coração, valeu a pena a mensagem de hoje. Para Deus, fidelidade são 2 palavras. Quais são as palavras para Deus? Primeira palavra, entrega. Qual é a primeira palavra? Vamos lá. Segunda palavra, compromisso. Qual é a segunda palavra? Isso. Para a gente guardar isso. Então vamos de novo. Quais são as 2 palavras que se representam a fidelidade para Deus? Entrega e compromisso. Então eu quero nessa manhã, separei aqui 2 histórias bíblicas rápidas, uma muito conhecida, uma pouco conhecida, que fala sobre essas 2 palavras. Eu quero trabalhar com você essas 2 palavras nessa manhã. Vamos lá? Para ouvirmos a palavra de Deus. A primeira história está no livro de 1 Samuel. Você conhece bem essa história? Vale a pena a gente poder relembrá-la. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28. Vou passar bem rápido por ela, porque é uma história muito conhecida. Você lembra? 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Conta a famosa história de um homem chamado Eucana. Eucana tinha uma esposa, na verdade 2. A primeira esposa dele, como é que chamava? Ana. E ele tinha uma outra esposa, como é que chamava a outra esposa dele? Penina. E tinha uma rixa entre as 2. Por quê? Porque Ana era estéril, não podia ter filhos. E Penina tinha filhos. E Penina jogava na cara. E o problema não era nem ela ter filhos. O problema é que ela humilhava a Ana, dizendo, olha, eu sou melhor do que você porque eu tenho filhos ou não. Porque naquela época, a cultura daquela época mostrava muito isso. A importância de ter filhos, isso era muito forte naquela época. E Ana, ela não aguentava mais a situação e ela tentou resolver a situação da única maneira que ela podia resolver a situação. De que maneira? Que deve ser a primeira maneira que nós resolvemos qualquer área da nossa vida. A primeira maneira que nós temos para resolver qualquer área da nossa vida, como é? Orando. E ela foi clamar a Deus, e ela foi no templo. E é uma cena até estranha, porque ela não foi bem recebida na igreja. O sacerdote da igreja, o seu Eli, não foi um bom recepcionista, não tratou muito bem.
Mas ela orou a Deus e falou: Senhor, eu tenho um sonho, e eu estou aqui clamando ao Senhor, para o Senhor realizar um milagre na minha vida, e que o Senhor possa me dar filhos. E ela clamava e dizia em voz alta, a ponto do sacerdote olhar para ela e falar assim: olha, filha, você larga essa cachaça que você está demais. E ela falava assim: não, senhor sacerdote, eu não estou bêbada não, eu estou aqui me entregando a Deus de coração, porque eu quero um milagre, eu vim clamar esse milagre. E ele a dispensou e ela voltou para casa. Só que um milagre aconteceu. E diz que um tempo depois, Ana ficou grávida. Um milagre Deus fez. Até aqui está clara a história. É uma história interessante. Vale a pena a gente poder relembrá-la. Mas existe uma cena que me chama muito a atenção relacionado a essa história. Eu quero ler com você o verso 26 em diante. Olha o que diz o verso 26 em diante. E disse então Ana: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Para quem que Ana estava falando aqui? Para o sacerdote ali. Em outras palavras, ela disse assim: lembra de mim? Isso é uma pergunta meio difícil para falar com o pastor. Porque é muita gente, tem hora que a gente não lembra. Então tem hora que você lembra de mim, pastor? Eu falei: eita, me ajuda a lembrar. Eu sempre falo assim: me ajuda a lembrar. Ela disse: você lembra de mim? Eu sou aquela mulher que vinha algum tempo atrás e aqui clamei, pedindo a Deus um milagre, um filho. Verso 27, ela aponta para o menino e diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que eu também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que eu viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amigos, eu acho essa história extraordinária, amigo, porque assim, uma mulher que tinha o sonho de ter filho, era o maior sonho da vida dela, e ela conseguiu alcançar um milagre, porque foi um milagre. Se ela era estéril, ela não tinha condições fisiológicas de ter filho, mas Deus realizou um milagre na vida dela. E ela, chega um dia que ela, quando recebeu esse milagre, era para ela agarrar esse milagre. Tem alguma coisa que você pediu muito a Deus? E que quando Deus te deu, você falou assim: eu estou não acreditando que eu estou vivendo. São tantas coisas. Eu fui pastor, já contei isso para vocês. No meu primeiro distrito eu não tinha carro, eu não sabia dirigir. Eu fiquei 1 ano e meio sem carro trabalhando no distrito. Eu tinha 17 igrejas. 300 quilômetros de extensão de uma igreja para outra, no meu primeiro distrito. Eu saía de uma igreja, quantas vezes eu dormia em rodoviária, porque eu dependia de pegar um ônibus e outro, sim. Então eu estava em Itabirito, por exemplo, ali no interior, perto de Belo Horizonte, e morreu alguém em Ervalha, lá perto de Muriaé. Quem conhece Minas sabe a distância. Eu saía de Itabirito, saía até Ouro Preto, de Ouro Preto para Ponte Nova, de Ponte Nova para Viçosa, de Viçosa para Ervalha. Quantas vezes chegava em Ervalha, o defunto já tinha sido enterrado, porque o tempo passava. E assim, eu dependia de um ônibus para o outro, sabe? Então, às vezes eu chegava para ir para Viçosa, eu saía de Mariana, pegava para Ponte Nova, chegava em Ponte Nova, já saiu o ônibus de Viçosa. O ônibus atrasou do caminho, perdi o ônibus. Qual é o próximo ônibus? Amanhã. Aí ficava ali. Já conhecia os motoristas, os cobradores, todo mundo. Pássaro Verde, eu lembro até hoje, da empresa de ônibus. E eu orava: Senhor, me dê a oportunidade para que eu possa ter o meu primeiro carro. E eu lembro bem quando consegui comprar meu primeiro Paliozinho, lembro até hoje, do meu Paliozinho prata. Botei até nome no carro. Porque eu nem lembro, acho que era Bob, Porque eu orei por aquilo. Sabe quando você ora por aquilo que meu amigo, eu lavava aquele carro, parecia, deixava ele limpinho e arrumava, sabe? Porque, poxa, o quanto que eu clamei a Deus para ajudar e conseguir pagar, sabe? Parcelei em 60 vezes. Primeiro carro é assim, a gente parcela. Mas a gente sonha, a gente ora. Fiquei ali, em 2 anos já tinha rodado 100 mil quilômetros no carro. Tanto de vender o carro. Amigos, olha, a gente fica pensando assim na história. Ana recebeu um presente que era tudo, um filho. E agora ela resolve cumprir a promessa. Ela poderia dizer assim, e eu acho que 99,9% das pessoas que estão aqui, se tivesse feito uma promessa para Deus que quando um filho nascesse devolveria ele para Deus, quando o menino crescesse ia arrumar uma desculpa para Deus. Senhor, eu estava brincando. Senhor, não é bem assim. O Senhor vai entender. É ou não é? Lembrei da história daquele rapaz que bebia, lembra dessa história, não?
O rapaz bebia, foi atravessar a linha do trem e o pé dele agarrou. Nunca viram essa história? Estava atravessando a linha do trem e o pé dele agarrou. E ele começou assim, e daqui a pouco o trem vindo. E aí o desespero começou a bater e ele, Senhor, me tira daqui, pelo amor de Deus. Senhor, eu preciso sair daqui. Senhor, eu vou morrer. E o pé dele preso. Senhor, eu vou sair daqui. Senhor. E aí ele faz, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais vou beber. E o trem vindo e apitando, e ele com muito sacrifício conseguiu, e o pé dele saiu, e ele caiu, o trem passou. E ele, ufa, respirou fundo e falou assim, ó, tá vendo, Deus, se não fosse eu, não tinha saído daqui. A ideia dele é que agora ele tinha saído sozinho, que não foi Deus que ajudou. Então, ela poderia ter arrumado uma desculpa, poderia, sim ou não? Arrumar uma desculpa, Senhor, eu não era verdade, mas ela entendeu. Por que ela entregou seu filho? A palavra está no texto que nós lemos. Qual é a palavra do texto que nós lemos? Diz que ela ali, junto com Eli, ao entregar o seu filho, fez o quê? Adorou a Deus. Amigos, nós só iremos fazer entrega a Deus quando nós entendermos o que de fato significa adorar. Nós não fazemos adoração. Nós precisamos nos tornar adoradores. Adoração é um estilo de vida. Quando você adora, você reconhece o que Deus já fez. Quem Deus é na tua vida, as ações de Deus na sua jornada, a maneira como Ele conduz toda a sua vida, toda a sua história. Quando nós nos tornamos adoradores, nós entregamos para Deus de maneira muito mais simples, porque nós reconhecemos a importância de Deus e nós o louvamos pelo privilégio de andar na presença do Senhor. Somos adoradores. Amigo, quando nós vivemos a nossa jornada ao lado do Senhor, precisamos entender, Deus nos chama para sermos adoradores dEle. Ana entregou o seu filho e só via ele uma vez por ano, porque ela decidiu ser uma adoradora do Senhor. Quem adora, entrega. Quem adora, entrega a vida por completo. E fala assim, Senhor, eu prefiro que o Senhor faça a tua vontade em mim. Aqui está o primeiro ponto que a gente precisa lembrar. A segunda história, menos conhecida, está lá no livro de Crônicas, eu quero ler com você. 1 Crônicas. E eu preciso chamar a sua atenção aqui para essa segunda história. 1 Crônicas, capítulo de número 13. Me permita ler esse texto com você. 1 Crônicas 13. Essa segunda história, amigos, é uma história que precisa chamar a nossa atenção. Vamos ler rapidamente aqui alguns trechos desse livro. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 1. Diz assim: Consultou Davi os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, se vem isso do Senhor vosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, aos levitas com eles na cidade, nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemo-nos a trazer para nós o quê? A arca de Deus. Porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Verso 5. Então reuniu-se, pois, Davi a todo Israel, desse senhor do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Criate Jerim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Criate Jerim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cântico, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos, com trombetas. Fizeram uma festa. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois o quê? Tropeçaram. Verso 10. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e Uzá morreu ali perante o Senhor. Que história triste, hein? Verso 11.
Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu, e assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. É uma história conhecida de Uzá. Todo mundo já ouviu falar da história de Uzá. Mas é importante nós levarmos a sério a importância dessa história. Deixa eu tentar esclarecer essa história para você. Vamos comigo aqui. Davi tinha assumido o trono não fazia muito tempo. A arca de Deus tinha sido roubada por quem? Pelos filisteus. Eu já preguei isso aqui. Lembra de uma batalha lá em 1 Samuel capítulo 6, que eles levaram a arca para a guerra, pensando que com a arca eles ganhariam a guerra. Chegaram lá, os filisteus roubaram a arca. Até Eli morreu quando recebeu a notícia, né? Caiu da cadeira e morreu. Essa história está lá em 1 Samuel. Os filisteus roubaram a arca. A arca ficou, a arca da aliança, era o símbolo máximo da presença de Deus no povo de Israel. Por quê? O que tinha dentro da arca da aliança? A tábua dos 10 mandamentos. Tinha o que mais? A vara de Arão que floresceu e tinha uma porção de maná. Mas em cima da arca tinha uma luz, que era o símbolo da presença de Deus. Como é que chamava essa luz? Shekinah. E nessa Shekinah, que era o símbolo da presença de Deus, Deus se manifestava. E a arca era extremamente sagrada, sim ou não? Essa arca então foi roubada e levada pelos filisteus. A arca ficou na terra dos filisteus 7 meses. Só que nesses 7 meses, o povo filisteu começou a nascer nele alguns tumores. E eles começaram a ficar doentes. Aí eles falaram assim: a culpa da gente estar ficando doente é que a gente roubou algo que é de Deus. Então vamos devolver. E aí os filisteus decidiram devolver a arca. Como é que eles fizeram? Eles construíram um carrinho novo, botaram a arca em cima desse carrinho, porque eles não tinham conhecimento da palavra, não sabiam de nada. Então eles fizeram um carrinho novo, botaram a arca em cima desse carrinho e levaram esta arca e devolveram na casa de um homem chamado Abinadab. E esta arca ficou na casa de Abinadab anos, mais de 20 anos. Alguns teólogos dizem que ficou 60 anos na casa dele. Muito tempo essa arca ficou ali na casa de Abinadab. Quando Davi assume o trono, ele falou assim: não, essa arca não tem que ficar na casa de Abinadab. Nós temos que trazer a arca de volta para Jerusalém. Vamos trazer a arca, vamos buscá-la de volta. E eles decidiram fazer uma organização para trazer a arca de volta. E aí resolveram fazer uma festa, chamaram alguns conselheiros: vamos trazer? Vamos trazer. Ele era um dos primeiros atos dele, então ele queria ganhar o povo, sabe? Vamos fazer isso. E aí ele manda construir um carro novo, organiza e tal, bota o carro, e quando está trazendo, os bois tropeçaram. Botaram um carro de boi e os bois tropeçaram. A arca ia cair. Aí vem Uzá, que era um guarda do cortejo, e para não deixar a arca cair, ele segura a arca. Só que nisso diz que a ira de Deus caiu sobre ele. E ele morreu ali. Aí você fala assim: nossa, mas Deus então foi muito rígido, hein? A pergunta que muita gente já me fez: pastor, por que Uzá morreu? Qual foi o motivo da morte de Uzá? Aqui, amigos, nesse capítulo, a gente precisa observar algumas coisas. Primeiro, já tem erros em Davi. Davi comete pelo menos 2 grandes erros aqui na história. 2 grandes erros. Tanto que depois da morte de Uzá, Davi nem traz mais a arca para Jerusalém. Ele deixa a arca na casa de um homem. Como é que chamou o homem aí? Obed, né? E ele deixa a arca na casa desse homem, Obed, por 3 meses. Ele nem traz mais, porque a Bíblia diz que ele ficou desgostoso. Ele não quis mais trazer a arca, porque foi uma cena muito forte. Aí, mas o que aconteceu com Uzá? Por que isso aconteceu? Vamos tentar entender um pouquinho essa resposta. Os 2 grandes erros aqui, eu poderia citar mais, mas os 2 grandes erros de Davi na história, o primeiro está no verso 4. O verso 4 do capítulo de 1 Crônicas 13 diz assim: então, acharam o texto aí? Olha aí no texto. Vamos estar na Bíblia. Primeiro grande erro. Verso 4.
Então toda a congregação concordou que assim se fizesse. Por quê? Porque isso pareceu justo aos olhos de quem? De todo o povo. Mas não tem aquele ditado que diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus? Você já ouviu esse ditado? Esse ditado é verdadeiro? Esse texto aqui prova que não. Eles consultaram todo o povo, mas esqueceram de um detalhe muito importante. Qual o detalhe? Esqueceram de consultar quem? E nós não somos assim em nossa vida às vezes? A intenção era boa, não era boa a intenção não? Era ótima a intenção. E Deus leva, passou, o que importante é o coração. Sim, Deus leva a sério o coração. Mas mais importante que a intenção é qual é a vontade de Deus. Eles em nenhum momento chegaram a Deus para dizer assim: Senhor, é a sua vontade que a arca saia da casa de Abinadab e volte para Jerusalém? Qual é a sua vontade para que essa arca de fato acontecesse? Na verdade, Davi estava muito mais interessado nessa trazer a arca para uma questão política do que religiosa. O maior interesse de Davi era como que ele iria ser bem visto pelo povo se ele fizesse isso. Que grande feito ele iria fazer. A preocupação dele maior não era nem a importância da arca, do símbolo de Deus. O maior erro ali de Davi, o maior problema é que ele queria de fato fazer algo que para engrandecer a sua própria gestão. E aqui está o grande problema. A intenção era boa, mas tinha um sentimento chamado orgulho no coração. E enquanto existe orgulho, existe pecado. O orgulho é a origem de todos os pecados que existem. Está claro até aqui? Aqui está um grande erro de não consultar a Deus. Amigos, pare de realizar coisas sem consultar a Deus. Senhor, qual é a tua vontade? Pergunte a Deus. Senhor, eu devo fazer isso ou não? Mas mais do que perguntar a Deus, esteja pronto para ouvir a voz de Deus. Porque Deus responde, de um jeito ou de outro Deus responde. Mas deixa eu falar algo mais importante para você ainda, que você precisa guardar no seu coração agora. Deus nunca vai dizer sim para aquilo que Ele já disse não na Bíblia. Então não adianta perguntar para Deus, pedir autorização para Deus para coisa que Ele já disse que não. Amigos, a gente precisa consultar o Senhor, mas ver conforme os olhos de Deus, e Ele já disse para nós. Eu lembro de uma chargezinha que eu vi esses dias, de um cara falando assim: Senhor, me responde. E aí no meio da nuvem aparece o braço de Deus estendendo a Bíblia para ele. Está aqui, ó. Eu já respondi. Está a Bíblia na mão, não é Deus que está calado, é só a Bíblia que está fechada. Começa a ver mais a palavra de Deus e você vai conseguir enxergar isso. Então aqui está o primeiro grande erro de Davi. Pastor, e o segundo grande erro de Davi? O segundo grande erro de Davi foi a maneira como ele fez. Davi, amigos, fez um carnaval. 1 Crônicas, diz assim, verso 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e o levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegravam perante Deus com todo o seu empenho, com cânticos, com harpa, com alaúde, com tamborins, com símbolos, com trombeta. Fizeram uma festa, um bloco, botaram o bloco na rua. Trio elétrico da Arca da Aliança. E foi o povo atrás, feliz da vida, pulando com a arca. Mas qual era a orientação de Deus? No livro de Números, capítulo 4, Deus dá orientações de como que a arca de Deus deveria ser trazida. Lá diz que apenas a tribo de Levi poderia carregar a arca. Lá diz que a arca não poderia ser carregada em carros. Pastor, por que Davi colocou a arca da aliança num carro então? Porque ele viu que povo colocando a arca da aliança num carro? Os filisteus, mas os filisteus não temiam a Deus. Os filisteus não serviam o Senhor, está claro isso aqui? E ele pegou um exemplo de alguém que não servia a Deus e pensou que era o exemplo da vontade de Deus. E ele pega um carro novo, mas era novinho, pastor. Mas não era a vontade de Deus, amigo. A orientação de Deus lá em Números 4 era somente os levitas, e tinha uma família específica dos levitas, os filhos de Coate que poderiam carregar a arca, elas deveriam ser carregadas em varais, nos ombros dessas pessoas, não poderia ser utilizado um carro. A orientação de Deus era clara, minuciosa, porque ali era um símbolo da presença de Deus. Mas eles quiseram fazer do jeito deles. Pastor, então por que Uzá morreu?
A resposta está lá no livro de 2 Samuel. Abre esse texto comigo. 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel. E lá em Números 4, depois você vê em casa, era tão sério que lá Deus já dizia, se alguém fizer diferente disso, vai morrer. Deus já deixou claro. Está lá claramente no texto. Se alguém fizer diferente disso, vai pagar com a própria vida. Porque era muito sério essa questão. Aí 2 Samuel capítulo 6, diz assim o texto. 2 Samuel capítulo 6, versículo 7. Contando a mesma história, uma repetição da história de Uzá. Lá no verso 7 diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta, o quê? Irreverência. De acordo com a palavra de Deus, o motivo que fez Uzá morrer não foi porque ele simplesmente tocou na arca. É porque tudo o que estava acontecendo ali era uma irreverência para Deus. E Deus leva a sério, de verdade, aquilo que Deus colocou como santidade. Na verdade, essa era a única linguagem. Os juízos imediatos de Deus na época do Antigo Testamento era a única linguagem que o povo entendia naquela época. Por isso nós temos vários exemplos. A mulher lá de Ló morreu na hora, virou uma estátua de sal na hora, não esperou tempo depois. Deus queria mostrar para eles a seriedade das coisas de Deus. Pastor, por que o senhor contou essas histórias para nós? Dessa entrega de Ana e dessa desobediência explícita de Davi, de Uzá, ao não fazer conforme a vontade de Deus. Para 3 lições eu termino com elas. E eu gostaria que isso guardasse no seu coração essa manhã. Para sairmos daqui sabendo que Deus tem projetos importantes para a nossa vida. A primeira lição está num texto bíblico de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 24. Primeira lição. Mateus 6, você conhece, é o famoso sermão da montanha. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim: ninguém pode servir o quê? A 2 senhores. Porque há de aborrecer-se a um ou a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Na verdade, esse texto de Jesus aqui, ele quer mostrar algo muito importante para nós. E eu acho que essa é a primeira lição que eu queria trazer para nós essa manhã. Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor da tua vida? A Bíblia diz que não dá para você servir o quê? Ou o Senhor da tua vida é Deus, ou o Senhor da tua vida é você. Vou repetir. Quem é o Senhor da tua vida? Ou o Senhor da tua vida é Deus, ou o Senhor da tua vida é você. Então você está num self-service. 60 opções diferentes de comida. Aí você fala assim, eu vou comer tudo. Estou nem aí, como mesmo. Vou comer até a tampa das panelas. Como tudo. Você pode, sim ou não? Pode, sim ou não? Depende, quem é o Senhor da tua vida? Se você for o Senhor da tua vida, pode comer, amigo, à vontade. Se você for o Senhor da tua vida, coma o que você quiser. Repita. Agora, se Deus for o Senhor da tua vida, você vai perguntar a Deus, Senhor, o que eu tenho que comer? E pode ser que o que Deus falar para você não comer é o que você queria comer. Porque geralmente, algumas coisas que Deus fala para você não comer, deve ser, algumas coisas eu nunca comi, mas algumas eu sei que são bem gostosas. Mas não faz bem para a tua vida. A pergunta é, quem é o Senhor? Porque na hora que você responder que o Senhor Deus é o Senhor da tua vida, e Ele faz questão de ser, se você permitir, Ele vai te direcionar para o melhor para você. Senhor, eu acordei de manhã tão atrasado que não vou fazer o culto familiar. Eu posso, sim ou não? Posso, sim ou não? Depende quem é o Senhor da sua vida. Porque se Deus for o Senhor, Deus vai falar assim, filho, o culto é muito importante para você. Mas se você for o Senhor, você vai falar assim, não, a vida é minha, faço do jeito que eu quiser. Só que o grande problema, amigo, é como que nós vamos conduzir esta caminhada e esta jornada. A primeira lição é quem é o Senhor da tua vida. Porque se você descobrir quem é o Senhor, vai dizer como que você vai colocar a sua vida em ordem com Deus. Segunda lição. A segunda lição tem a ver com a história de Uzá.
E eu vou ser bem sério aqui para a gente, porque é muito importante isso aqui. Eu orei muito a Deus para falar isso aqui para vocês. Olha aqui para mim. Não toque naquilo que é santo. Porque Deus leva muito a sério coisas que Ele diz que é santo. Se não pertence a você, se é santo a Deus, precisa ser tratado com santidade e com seriedade. O grande problema é que tem muita gente que tem levado a causa de Deus de maneira desdeixada. E não tem colocado a sério aquilo que de fato é mais importante para o Senhor. Amigos, leve a sério as coisas de Deus. E a Bíblia fala um monte de coisa que é séria para Deus. Posso dar alguns exemplos para você. A Bíblia diz assim: o sábado é santo ao Senhor, sim ou não? Então não toque no sábado. Ele não é seu, ele é de Deus. Faça do jeito de Deus. O dízimo, ele é santo, sim ou não? A palavra de Deus diz: santo é o Senhor. Ah, mas eu vou usar só esse mês para pagar aquela conta. Ok, quem é o Senhor da tua vida? Mas um conselho: não toque naquilo que é sagrado. No seu pacto, na sua oferta, na sua aliança. E eu vou ser mais sincero ainda, amigo, você me perdoa, mas eu preciso ser sincero com você. Deus não precisa do nosso dinheiro. Uma das épocas que a igreja mais cresceu financeiramente foi agora na pandemia, com as igrejas fechadas. Deus queria mostrar assim: filho, deixa que eu estou cuidando de tudo. A minha obra não vai parar, porque a obra é minha. A obra é minha. Ele está no controle. Mas você precisa ser fiel a Deus. Você precisa levar a sério as coisas de Deus. Quer ver outra coisa que Deus diz também que é sério, que é santo? O casamento. O casamento é santo para Deus, sim ou não? É, amigo. E por ser santo a Deus, o casamento precisa ser tratado com santidade. As atitudes do casamento, o respeito que você tem com a sua esposa, com seus filhos, com o seu esposo, a maneira como você se porta, a maneira como que você usa. Por isso que Deus leva tão a sério questões relacionadas à traição, a pecados sexuais, a pecados que acontecem na mente das pessoas. Amigo, cuidado, não toque naquilo que é santo de Deus, porque Deus leva a sério as suas instituições. São coisas que Deus instituiu antes do pecado entrar no mundo, porque Deus queria levar a sério. Então leve a sério as coisas de Deus. E última lição, para a gente terminar. Primeira lição: quem é o Senhor da tua vida? Segunda lição: não toque naquilo que é santo. E eu poderia citar aqui: a igreja de Deus é santa. Os ungidos de Deus são santos. Está na palavra. Poderia citar outras coisas. Mas a minha última lição, para a gente terminar, está lá no livro de 1 Crônicas. Eu queria abrir esse último texto com você. Nós estávamos em 1 Crônicas 13, correto? Então agora você vai uma página para frente, nós vamos chegar em 1 Crônicas 15. Quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-Edom? 3 meses. Deus abençoou a casa dele, por isso. Mas 1 Crônicas 15 diz assim, verso 1: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão quem? Agora ele entendeu, né? Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Vamos chegar para frente no verso 11. Então chamou Davi os sacerdotes, verso 12, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Olha o texto: santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhes preparei. Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Reconheceu também que ele não buscou a Deus. Verso 14: santificaram-se, pois, os sacerdotes, os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aonde? Nos ombros,
pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, porque era esta a palavra do... 3 meses depois, eles consultaram a Deus, Deus orientou eles, e eles decidiram fazer agora do jeito certo. Deus aceitou, sim ou não? Aceitou. Para usar, o juízo foi imediato, não teve tempo dele fazer. Mas para todos os demais, Deus deu a oportunidade de fazer de novo. Para a irmã, que infelizmente foi morta pelo namorado lá em Minas Gerais, não teve mais chance para ela, infelizmente. Mas para mim e para você, amigo, que estamos aqui agora, Deus está nos dando a chance de santificar de novo. O que Deus espera é que você seja santificado na presença dEle, porque hoje ainda é dia de nos santificar de novo, de colocar em prática de novo, de colocar a vida em ordem com Deus, de voltar a ser fiel ao Senhor, de abrir o seu coração a Deus. É por isso que nessa manhã de sábado, querida igreja, ao falar sobre um tema tão forte como a fidelidade, o Senhor tem motivado o meu coração a convidar você a colocar a tua vida em santidade de novo na presença do Senhor. Se nessa manhã tiver alguém aqui que quer dizer assim: Senhor, hoje eu me santifico em tua presença mais uma vez. Senhor, eu quero santificar os meus recursos financeiros em tua presença. Senhor, eu quero santificar a minha casa, os meus filhos. Quero entregá-los ao Senhor para servirem na tua causa. Senhor, eu quero santificar o meu trabalho, quero santificar a minha saúde, quero santificar a minha igreja. Hoje é dia de você aproveitar esta chance de recomeçar na presença do grande Deus e do nosso Senhor Jesus. Quem é a primeira pessoa que vai se levantar agora e dizer assim: Senhor, hoje é dia da minha santificação, em que eu recomeço do jeito certo, da maneira certa, conforme a tua vontade, seguindo a sua orientação, ouvindo a tua voz. Eu me santifico agora na presença do Senhor. Quero convidar você a orar comigo, pedindo a Deus para que possamos sair daqui em santidade na presença do Senhor. Leve a sério as coisas de Deus, porque Deus leva a sério as suas coisas. Ele cuida de você. Oremos. Grande Deus, nesta manhã de sábado estamos aqui na tua presença, em pé no teu altar, para dizer, ó Deus, que nós decidimos mais uma vez ser fiéis ao Senhor. Não é fácil ser fiel. Lutamos. Mas não estamos sozinhos, Deus. O Senhor está ao nosso lado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sustentado a nossa vida. E nós te louvamos, porque a cada dia o Senhor tem feito a tua obra em nosso coração. E eu lhe clamo em nome de Jesus, venha estender a tua mão sobre esta igreja. Nós queremos consagrar a tua igreja ao Senhor mais uma vez. Que aqui neste lugar possam vir sempre filhos fiéis adoradores do Senhor. Não pelos nossos méritos, somos pecadores miseráveis, mas o Senhor é santo e poderoso. E estende a sua mão e nos batiza com o Espírito Santo. E pelos méritos de Cristo Jesus, nós nos tornamos dignos para podermos adorar o Senhor. Eu quero consagrar as famílias dessa igreja. Quero consagrar o trabalho dos filhos dessa igreja. Quero consagrar os projetos, os planos futuros, os recursos financeiros, a missão desta igreja. Senhor, coloco tudo em tuas mãos e clamo para que seja feita a tua vontade, não a nossa, porque decidimos esta manhã que o Senhor é de fato o Senhor de nossa vida. Venha nos perdoar onde temos falhado e que possamos aproveitar a chance nesta manhã de recomeçar em tua presença. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.